Eu aceitei os 40.000 euros da minha sogra no banheiro da igreja, com o vestido de noiva ainda colado à pele suada, e fugi sem olhar para trás, deixando o altar vazio ecoar como um tiro no peito de todos os convidados. Mas o que ninguém sabe é que aqueles euros fediam a veneno antigo, e eu os usei para comprar a primeira bala da minha vingança, uma que perfurou o coração daquela família podre antes mesmo de o sino tocar, felizes para sempre. E se você acha que casamento é sobre amor, espera até ver como o ódio se veste de renda branca e jura fidelidade eterna. O sol de Lisboa batia impiedoso na fachada da igreja de São Roque naquela manhã de junho, transformando os azulejos azuis em um mosaico de luz que dançava como facas afiadas. Eu me lembro do cheiro, rosas murchas misturadas ao suor nervoso das damas de honra, o incenso pesado que subia do altar como uma névoa de pecados não confessados. Meu nome é Ana, e aos 28 anos, eu estava prestes a me tornar senhora de um homem que amava, ou assim eu pensava. João era alto, de olhos castanhos como o dor no outono, e sorria como se o mundo fosse um banquete só para nós. Mas naquele dia, enquanto eu ajustava o véu no espelho rachado do banheiro das noivas, a porta se abriu com um rangido que soou como o estalo de um osso quebrando. Era ela. Dona Margarida, a sogra que eu nunca quis, mas que o destino me impusera como uma coroa de espinhos. Alta, ossuda, com o cabelo grisalho puxado em um coque que parecia esculpido em granito, ela entrou sem bater, os saltos e quando no mármore frio como marteladas em um caixão. Seus olhos, frios como o Atlântico em janeiro, fixaram-se em mim através do reflexo. Ana, disse ela, a voz baixa e rouca, como se cada palavra fosse uma moeda de prata envenenada. Precisamos conversar. Agora. Eu me virei devagar, sentindo o corpete do vestido apertar meu peito como uma mão invisível. Dona Margarida, o padre está esperando. O que pode ser tão urgente? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, mas dentro de mim, algo se agitava, um pressentimento, como o tremor de terra que às vezes sacode o Alentejo sem aviso. Ela não sorriu. Em vez disso, tirou do bolso da sua bolsa de crocodilo um envelope grosso, amarelo como pergaminho antigo, e o estendeu para mim. 40.000 euros. Em notas de 500. Suficiente para você começar uma vida nova, longe daqui. Longe dele. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando devagar, mas pesadas o suficiente para arrastar tudo para o fundo. Meu coração parou. Eu peguei o envelope por instinto, sentindo o peso dele na palma da mão, real, tátil, como o cheiro de terra molhada após a chuva em Sintra. O quê? Você. Você está me pagando para não casar com o seu filho. A risada que escapou de mim foi amarga, e quando nas paredes úmidas. Mas por dentro, o mundo se partia. João, o homem que me cortejara com passeios no Chiado e promessas sussurradas à beira do rio, era agora uma ponte queimada antes mesmo de eu pisar nela. Não seja ingênua, menina, ela sibilou, aproximando-se tanto que eu sentia o perfume dela, lavanda misturada a algo acre, como o baile. João não é para você. Ele é dos nossos, sangue puro de Coimbra, herdeiro de vinhas no Douro que valem milhões. Você. Uma rapariga de Alfama, filha de um pescador falido e uma costureira que mal sabe ler. Isso é uma aberração. Pegue o dinheiro e suma. Ou eu conto a ele sobre o seu passado, aquela história com o teu ex, o ladrão de carros que te deixou grávida e fugiu para a Espanha. Imagina o escândalo na alta sociedade lisboeta. As palavras dela me atingiram como um murro no estômago. Eu sabia do meu passado, as noites frias em barracas de feira, o ventre inchado aos 19, o aborto espontâneo que me deixou vazia como as ruas de Lisboa ao amanhecer. Mas João nunca soube, e eu o amava o suficiente para enterrar isso no cascalho do Tejo. Agora, ali estava ela, desenterrando tudo com a precisão de uma escavadora. Você é um monstro, murmurei, apertando o envelope até os nós dos dedos doerem. Monstro. Eu sou realista, Ana. O amor é uma ilusão para os pobres. Para nós, é negócio. Ela deu um passo atrás, os olhos brilhando com uma satisfação cruel. Decida em 5 minutos. Ou eu entro no altar e conto tudo. Eu a vi sair, a porta fechando com um clique final. O banheiro girou ao meu redor, o espelho embaçado, o chão frio sob os meus pés descalços. 40.000 euros. Era mais do que o meu pai ganhara em uma vida inteira puxando redes no mar da Ericeira. Podia comprar uma casinha no Algarve, um carro usado, uma chance de recomeçar sem as sombras do passado. Mas João. Os seus beijos quentes nas escadas do Barro Alto, as noites em que ele me carregava para a cama rindo como um miúdo. Eu o amava. Ou amava a ideia dele. O envelope queimava na minha mão, e algo dentro de mim rachou, não de dor, mas de raiva pura, vermelha como o vinho do Porto. Eu não fugi. Não ainda. Guardei o envelope no forro do vestido, sentindo as notas roçarem contra a minha pele como amantes indesejados. Saí do banheiro com o queixo erguido,
o véu caindo como uma cortina de mentiras. O órgão tocava o hino nupcial, e os convidados, tias rechonchudas de trás os montes, primos engravatados do Porto, viraram-se para me ver. João estava lá, no altar, o fraco impecável, o sorriso radiante como o sol sobre a baixa. Ele não via a tempestade nos meus olhos. O padre, um homem idoso com mãos trêmulas, começou a cerimônia. Ana, aceitas este homem? Eu disse sim, a voz firme como o granito das muralhas de Óbidos. Mas enquanto trocávamos as alianças, o ouro frio deslizando no meu dedo como uma algema, eu via Dona Margarida na primeira fila, os lábios apertados em um sorriso falso, os olhos fixos em mim como um falcão sobre uma pomba. Ela achava que tinha vencido. Achava que eu era fraca, moldável como a massa de um pastel de nata. O beijo de João foi doce, cheio de promessas. Os aplausos explodiram como fogos de artifício no rocio. Mas enquanto caminhávamos pelo corredor, o braço dele no meu, eu sentia o envelope pressionar contra o meu quadril, um lembrete latejante. Na recepção, no salão ajardinado do Hotel Ritz, com o Tejo pescando ao fundo como um cúmplice, eu dancei com ele, ri com os convidados, cortei o bolo de 5 camadas coberto de flores de laranjeira. Dona Margarida circulava como uma viúva negra, sussurrando venenos nos ouvidos dos parentes. Que noiva linda, mas olha só de onde veio. Eu sorria. Sorria até doer. Mas à noite, no quarto de hotel com vista para o castelo de São Jorge, enquanto João dormia exausto ao meu lado, eu me levantei. O luar entrava pela janela, prateando o chão de parquete. Abri o envelope na secretária, contando as notas uma a uma, 40.000, exatas, como uma sentença de morte. Cada euro era uma ferida aberta, a humilhação no banheiro, o desprezo pela minha origem, a ameaça ao meu segredo mais sombrio. Lágrimas quentes caíam nas notas, borrando as marcas d'água. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram combustível. Naquela noite, eu decidi. Não fugiria. Casaria-me com João, infiltrar-me-ia na teia daquela família como uma serpente no ninho. E usaria aqueles 40.000 para tecer a minha própria armadilha. Dona Margarida queria-me fora. Eu ficaria. Ficaria até que ela implorasse para eu sair, de joelhos no chão de azulejos que tanto amava. A vingança não seria rápida, como um copo de aguardente engolido de uma vez. Seria lenta, como o vinho envelhecido nas caves do Douro, profunda, encorpada, inexorável. Os primeiros dias de casados foram um baile de máscaras. Instalámos-nos na casa da família em Cascais, uma vila branca com janelas azuis viradas para o mar da linha, onde as ondas quebravam como aplausos irónicos. João trabalhava no escritório do pai, gerindo importações de vinho para a Europa, um império construído sobre vinhas centenárias em régua. Eu, a nova senhora, era apresentada aos círculos, chás na Sociedade de Geografia, jantares no Gambrinus com pratos de bacalhau à brás e conversas sobre política que mal disfarçavam o snobismo. Dona Margarida reinava sobre tudo, uma rainha-mãe com unhas pintadas de vermelho como sangue fresco. Ela me observava, esperando que eu quebrasse. Ana, querida, experimenta este vestido. É Chanel, da minha juventude em Paris. Oferecia-me roupas que me faziam parecer uma boneca, relíquias de um tempo em que ela era a estrela. Eu aceitava, vestia-me com elas, mas por dentro, planejava. Com os 40.000, abri uma conta secreta no Banco de Portugal, em nome falso, um truque aprendido com o meu ex, o ladrão que me ensinara mais sobre sobrevivência do que sobre amor. Pesquisei advogados em Lisboa, discretos, que lidavam com divórcios de elite. Mas não era divórcio que eu queria. Era destruição. Uma tarde, enquanto João estava fora, encontrei o escritório dela. Portas de carvalho entalhado, estantes cheias de livros de Machado de Assis e essa de Queiroz que ela nunca lera. Na secretária, papéis, contratos de vinhas, mas também cartas, uma pilha de correspondência com um advogado em Coimbra. Curiosa, abri uma. E o mundo parou de novo. Eram provas. Não do meu passado, mas do dela. Dona Margarida tivera um caso, há 20 anos, com o sócio do marido. Um escândalo abafado com dinheiro e ameaças. O amante, agora morto, deixara uma filha bastarda, uma rapariga de 18 anos em Porto, a quem ela enviava cheques mensais para calar a boca. A família não sabia. João não sabia. Mas eu sabia agora. O envelope com os cheques estava ali, selado com cera vermelha. Meu pulso acelerou. Isso era ouro. Não euros, mas segredos, a moeda mais valiosa em Lisboa. Guardei uma cópia no meu telefone, um scan rápido com a app que baixara na véspera. Obrigada pelo presente, sogra, sussurrei para o ar vazio. Naquela noite, no jantar, servi-lhe um copo de vinho do Porto, o mesmo que ela me oferecera no dia do casamento. À família, brindei eu, os olhos nos dela. Ela bebeu, sem saber que o veneno agora corria nas veias dela.
Os meses seguintes foram uma dança perigosa. João e eu construímos uma vida, viagens a Évora, onde comíamos queijo de serpa sob oliveiras antigas, noites de fado no bairro alto, onde a voz rouca de uma fadista ecoava as minhas dores não ditas. Ele me amava, eu sentia, nas mãos calejadas que me tocavam com reverência, nos planos de filhos que sussurrava ao meu ouvido. Mas o amor dele era uma ponte frágil, e eu a minava devagar, tijolo por tijolo, para que o colapso parecesse natural. Comecei pequeno. Contratei um detetive privado, um homem magro de bigode, ex-PJ, que cobrava caro mas entregava resultados. Com 5.000 dos euros, ele escavou o passado dela. Descobriu mais, a filha bastarda, sim, mas também fraudes nas vinhas, impostos sonegados, trabalhadores explorados em régua, onde os vindimadores alentejanos mal ganhavam o pão. Dona Margarida manipulava os livros, desviando lucros para contas offshore na Madeira. O pai de João, já doente com Alzheimer, assinava sem saber. Eu colecionava provas como conchas na praia da Caparica, e-mails hackeados, o detetive tinha contactos, gravações de chamadas onde ela gritava com a filha secreta, chamando-a de erro. Cada pedaço era uma arma. Mas eu esperava. A vingança é uma arte portuguesa, como o azulejo, bela de longe, cortante de perto. Um ano após o casamento, veio o primeiro golpe. Anónimo, claro. Enviou para o Jornal Diário de Notícias uma carta com cópias dos cheques para a bastarda. O título saiu na primeira página: Herdeira de Império do Vinho sustenta filha secreta. O escândalo explodiu como um barril de vinho azedo. Dona Margarida negou, chorou em entrevistas na TVI, mas os whispers no chiado eram implacáveis. Sempre soube que havia algo podre naquela família. João me perguntou, à noite, no nosso quarto com vista para o mar. Achas que é verdade, Ana? A mãe. Seus olhos estavam vermelhos, traídos. Eu o abracei, sentindo o cheiro de sal dele, não sei, amor. Mas se for, ela merece pagar. Ele assentiu, quebrado. E eu sorri no escuro, sabendo que o próximo golpe seria pior. O sol poente tingia o céu de Cascais de um laranja-sangue, como se o Tejo soubesse do que estava por vir e se vestisse para o funeral. Eu caminhava pela praia da Conceição, os pés afundando na areia úmida, o vento salgado chicoteando o cabelo contra o rosto. Fazia 1 ano e meio desde o envelope no banheiro, e o meu corpo mudara, não só pelas noites insones, mas pelo peso da raiva que me inchava por dentro, como uma onda prestes a rebentar. João estava distante agora, mergulhado no negócio familiar, tentando salvar as vinhas do escândalo da bastarda. Ele não via que eu era a arquiteta do caos. Dona Margarida mudara também. O coque grisalho agora tinha fios soltos, como teias de aranha rasgadas, os olhos, outrora frios, carregavam uma paranoia que a fazia saltar a cada campainha. Ela me evitava, mas eu a caçava em silêncio. Com mais 10.000 euros, contratei um psicólogo forense, um tipo de Braga, especialista em perfis de manipuladores. Ela é narcisista clássica, disse ele numa chamada criptografada, a voz grave como o trovão no Gerês. Quer quebrá-la. Alimento o ego dela até explodir. Então eu o fiz. Comecei a bajulá-la publicamente, mãe, você é a espinha dorsal desta família. Sem você, nada. Diziam nos jantares, com o pai de João babando sopa no prato, alheio ao veneno. Ela engolia, inchando como um balão. Mas por trás, enviava dicas anónimas para a autoridade tributária. Relatórios sobre as sonegações nas vinhas, datas, montantes, contas na Madeira. O detetive fornecia os detalhes, eu os polia como diamantes brutos. O segundo golpe veio em setembro, durante a vindima. As manchetes do público gritavam: fraude fiscal no Império do Douro, milhões desviados por herdeira. Agentes da finanças revistaram a vila em Cascais, levando caixas de papéis enquanto Dona Margarida gritava como uma banshee alentejana. Isto é um erro. Quem me faz isto? Eu estava lá, fingindo choque, segurando a mão trêmula de João. Calma, mãe. Vamos resolver. Mas dentro de mim, era êxtase. Cada sirene era uma nota na sinfonia da minha vingança. João, devastado, virou-se para mim mais do que nunca. Tu és a minha rocha, Ana. Fazíamos amor com fúria, como se o corpo pudesse apagar as rachaduras. Eu gemia nos seus braços, mas pensava nela, na sogra que me vira como lixo de alfama, indigna do seu sangue azul. A filha bastarda contactou-me então. Chamava-se Sofia, 19 anos, olhos verdes como os de Margarida, mas com a humildade de quem crescera em bairros do Porto. Ligou de um número bloqueado, eu sei que foste tu. Os cheques pararam. Ela cortou-me. A voz dela tremia, mas havia fogo. Contei-lhe tudo, o suborno, o ódio. Junta-te a mim, disse eu. Não por mim, mas por ti.
Sofia veio a Lisboa de comboio, magra e nervosa, com um casaco puído que cheirava a peixe frito do mercado do Bolhão. Encontrámo-nos num café no cais do Sodré, sob o bulício dos turistas e o cheiro de pastéis de bacalhau. Quer justiça, disse ela, os punhos cerrados. Dei-lhe 5.000 euros, parte do suborno original, e um plano. Ela seria o terceiro golpe, a revelação pública. Enquanto isso, a família desmoronava. O pai de João piorou, murmurando sobre traidores, no Hospital de Santa Maria. Dona Margarida, sob investigação, bebia mais, garrafas de moscatel escondidas no armário. Uma noite, ela irrompeu no meu quarto, o robe solto revelando a pele flácida. Foste tu, não foste. A carta, as denúncias. Tu, a rameira de Alfama. João não estava, eu sozinha, de camisola fina. Levantei-me devagar, sentindo o poder pulsar nas veias. Prove, sogra. Ou cale-se e beba. Ela avançou, as unhas como garras, mas eu segurei o pulso dela, forte, graças às corridas matinais na marginal. Você me pagou para sair. Eu fiquei. Agora, pago o preço. Soltei-a, e ela caiu na poltrona, soluçando, não de remorso, mas de fúria impotente. Na semana seguinte, Sofia apareceu na conferência de imprensa da família, chamada para limpar a imagem. Microfones da RTP, câmaras da SIC. Ela subiu ao pódio, voz firme, eu sou a filha de Margarida. Ela negou-me, mas eu existo. O caos, flashes, gritos, João pálido como um fantasma de Belém. Dona Margarida desmaiou, levada em maca, o rosto uma máscara de ruína. Eu assisti de casa, pelo telemóvel, um copo de vinho tinto na mão. O suborno fora gasto, detetive, psicólogo, Sofia. Restavam 20.000, sementes para o fim. João voltou tarde, cheirando a uísque e lágrimas. Acabou, Ana. A mãe. Ela destruiu tudo. Abracei-o, sussurrando, não ela. O segredo. Agora, liberta-nos. Ele chorou no meu peito, e eu senti pena, mas a pena é fraca, a raiva é rainha. O inverno chegou cedo à costa, com chuvas que fustigavam as janelas como acusações. Passei noites em claro, lendo sobre traumas, livros de Amértia, a psiquiatra de Coimbra que escrevia sobre mães devoradoras. Entendi então, Dona Margarida não odiava só a mim, odiava o mundo que a fizera rainha solitária. O marido, distante, o filho, posse, eu, intrusa. Mas compreensão não é perdão. É munição. O quarto golpe foi psicológico. Infiltrei-me no terapeuta dela, uma mulher de Setúbal, contactada via detetive. Paguei-lhe para guiar as sessões, perguntas sobre culpa, sobre o caso antigo, sobre a bastarda. Gravações vazaram para mim, a voz dela, quebrada, confessando. Eu fiz o que tinha de fazer. Para proteger o legado. Enviava trechos para João, anónimos, como ouça a verdade da sua mãe. Ele confrontou-a no hospital, onde ela se recuperava do desmaio. Voltei para casa com o rosto inchado de tapas, marcas que escondi com maquilhagem. Ela admitiu tudo, Ana. Fraudes, a filha. E disse que você era uma oportunista. Os olhos dele, outrora quentes, agora cinzentos como o céu de Aveiro. Achas que ela tem razão? Meu coração apertou, amor genuíno, misturado à culpa. Não, João. Eu sou tua. Mas ela. Ela nos envenenou a todos. Ele assentiu, mas a semente da dúvida plantada. Perfeito. A vingança não poupa inocentes, consome tudo. Com Sofia, planeámos o clímax. Ela mudara, mais confiante, com o emprego que lhe arranjara em Lisboa, numa galeria de arte no Lisboa Factory. Quero herança, disse ela. Não dinheiro. Reconhecimento. Dei-lhe contactos de advogados, os mesmos que eu consultara. O processo começou, reivindicação de paternidade póstuma, mas contra o legado da mãe. Dona Margarida soube. Ligou-me de noite, voz rouca pelo telefone, para, Ana. Eu peço desculpa. Os 40.000, toma mais. Deixa-nos em paz. Riu-me na cara. Desculpa. Você me chamou rameira. Ameaçou o meu segredo. Agora, sinta o que é ser exposta. O quinto golpe, o julgamento. Em tribunal no Porto, sob chuvas torrenciais que alagavam as ruas como lágrimas coletivas. Testemunhas, trabalhadores das vinhas, contando abusos, o detetive, como perito. Dona Margarida no banco dos réus, o coque desfeito, testificando com voz trêmula. Eu protegi a família. Mas as provas, minhas provas, a afundavam.
multas milionárias, prisão suspensa, mas o nome dela, mancha eterna. João assistiu, ao meu lado. Quando acabou, ele disse: Tu sabias. Desde o início. Não neguei. Sim. Ela me pagou para sair. Eu usei para ficar e lutar. Ele calou-se, o silêncio pesado como o nevoeiro do Douro. Divorciámo-nos meses depois, amigável, mas cortante. Ele ficou com as vinhas quebradas, eu, com a liberdade e 10.000 euros restantes. Agora, 2 anos após o altar, vivo em Alfama de novo, mas não pobre. Comprei um apartamento pequeno, com varanda para o castelo, onde fado ecoa à noite. Sofia visita, chamando-me irmã. Dona Margarida. Vive reclusa em Coimbra, uma sombra da rainha. Escreve-me cartas, súplicas, maldições. Queimo-as no Tejo. A vingança me libertou, mas me marcou. Olho para o espelho e vejo uma mulher endurecida, com linhas que não tinha aos 28. João. Casou-se de novo, com uma de família apropriada. Eu sorrio ao pensar nisso. O amor era ilusão, a sobrevivência, real. Mas às vezes, à noite, sonho com o envelope. E acordo com o gosto de euros na boca, amargo, mas meu. A primavera de 2024 trouxe azaleas em flor às ruas empedradas de Alfama, mas para mim, era só mais uma camada de cor sobre as cicatrizes que não saravam. Eu acordava com o sol filtrando pelas persianas velhas, o cheiro de café forte subindo da padaria lá embaixo, misturado ao sal do Tejo que se infiltrava em tudo. Aos 30 anos, eu era dona de mim mesma pela primeira vez, sem maridos, sem sogras, sem subornos envenenados. Mas a liberdade tem o seu preço, noites em que o silêncio da casa ecoava como o vazio no meu ventre, lembrando-me do que perdera, e do que ganhara. Sofia tornara-se a âncora inesperada. Ela mudara-se para Lisboa permanentemente, alugada um quarto no bairro Alto com o salário da galeria, onde expunha azulejos modernos inspirados em traumas familiares. Tu me salvaste, Ana, dizia ela nas tardes que passávamos no mirador da Senhora do Monte, bebendo ginginha de copos pequenos e vendo a cidade estender-se como um tapete de mentiras tecidas. Eu ria, mas por dentro, questionava, salvará, ou usará como peão. A linha entre vingança e redenção era fina como o fio de um fado. O telefone tocava às vezes, números desconhecidos, vozes roucas de jornalistas remanescentes, farejando o mistério da noiva vingadora. Ignorava-os. Mas um dia, veio de João. Ana, precisamos falar. Sobre a mãe. A voz dele era cansada, gasta como as vinhas após uma geada tardia. Encontrámo-nos no Café Nicola, no Rocio, sob os arcos que testemunharam revoluções. Ele envelhecera, rugas precoces ao redor dos olhos, o cabelo salpicado de grisalho como um vinho clarete. Ela está morrendo, disse ele, mexendo o café sem beber. Câncer. Fígado. Os médicos dão meses. O ar fugiu dos meus pulmões. Imaginei-a na cama de hospital em Coimbra, o corpo traidor que outrora reinara agora encolhido, os tubos como correntes. E o que queres de mim? Perguntei, a voz neutra como o mármore das estátuas ao redor. Perdão. Ela pede. Diz que os 40.000 foram o erro dela, mas tu. Tu a destruíste. Seus olhos encontraram os meus, suplicantes. Vem vê-la. Pelo que fomos. Eu fui. Não por ele, não por ela, por mim. O comboio para Coimbra chacoalhava como as minhas memórias, passando por campos de arroz em Leiria que brilhavam como espelhos partidos. A cidade velha, com as suas ruas medievais e o cheiro de lampreia na primavera, parecia um cenário de essa, hipócrita, bela, podre por baixo. O hospital era um labirinto de branco estéril, gemidos abafados e o bip constante das máquinas, o hino fúnebre da elite portuguesa. Dona Margarida jazia na cama, magra como um ramo seco, a pele amarelada como o envelope do suborno. Os olhos, ainda afiados, fixaram-se em mim quando entrei. Vim-te ver morrer. As palavras saíram antes que eu as pudesse conter, cruas como o mar da Nazaré. Ela riu, um som gorgolejante. Não, menina. Vim-te ver viva. Senta-te. Obedeci, contra a vontade, sentindo o cheiro de desinfetante misturado ao dela, agora fraco, como lavanda murcha. Eu errei. O suborno. Era medo. Tu eras forte, Ana. Mais do que eu alguma vez fui. O João. Ele escolheu bem, mas eu via em ti o que odiava em mim, a fome de subir. As confissões fluíram como um rio represado, o caso com o sócio, nascido de solidão no casamento arranjado, a bastarda, um erro que ela amara em segredo, mas negara por orgulho, as fraudes, para manter o luxo que a definia. Tu me tiraste tudo. Mas obrigada. Agora, sou livre.
Lágrimas escorreram pelo rosto dela, sulcos no deserto da pele. Eu não chorei. Em vez disso, peguei na mão dela, ossuda, fria. Eu não te perdoo. Mas entendo. O ódio nos faz monstros iguais. Saí dali com o peito apertado, o comboio de volta a Lisboa balançando como um berço de pesadelos. João esperava na estação, mas eu passei por ele sem parar. Disse-lhe adeus da minha parte. Os meses seguintes foram um purgatório pessoal. O negócio das vinhas faliu, João vendeu para um consórcio espanhol, mudando-se para o Algarve com a nova mulher, uma advogada de Faro, sem dramas. Sofia ganhou o processo, uma parte modesta da herança, o suficiente para estudar arte em Barcelona. Vou-te escrever, prometeu ela no aeroporto, abraçando-me forte. Somos família agora. A que escolhemos? Eu mergulhei no trabalho. Com os últimos euros, abri uma pequena agência de investigação em Lisboa, discreta, para mulheres como eu, vítimas de famílias tóxicas, esposas traídas, filhas esquecidas. Chamava-se Teia de Aranha, um nome que evocava as redes do meu pai no mar, mas também as tramas que tecera. O primeiro caso veio rápido, uma viúva de Sintra, subornada pelo amante do marido para calar um testamento falso. Resolvi-o em semanas, expondo o canalha num tribunal lotado. Mas as noites eram duras. Sonhos com o banheiro da igreja, o envelope abrindo-se como uma ferida, notas voando como corvos. Acordava suada, o coração martelando. Fui a uma terapeuta, ironicamente, a mesma de Setúbal que usara contra Margarida. A vingança te salvou, mas te aprisionou, disse ela, com sotaque alentejano suave. Perdoa-te a ti mesma. Tentei. Passei fins de semana no Douro, sozinha, caminhando pelas vinhas agora estrangeiras, colhendo uvas silvestres que esmagava na boca, suco tinto como sangue, doce como remorso. Escrevi cartas para Margarida que nunca enviei, sobre o meu aborto, o medo de não ser suficiente, sobre como o suborno me fizera questionar o amor por João. Queimei-as em fogueiras na praia da Ericeira, vendo as chamas dançarem como fadistas enlouquecidas. Então, o telefonema veio em agosto, o calor sufocante de Lisboa tornando o ar pegajoso como mel. Ela morreu esta manhã, disse João, voz embargada. Enterro amanhã. Vens. Hesitei, o sol batendo na varanda como um juiz impiedoso. Sim. O cemitério do Lumiar era um mar de lápides brancas, ciprestes altos como sentinelas. Familiares distantes, poucos, o escândalo afugentara os bajuladores. Dona Margarida no caixão aberto, maquiada para parecer em paz, mas eu via as linhas de dor gravadas. João chorava ao lado da nova mulher, Sofia estava lá, de preto simples, olhos secos mas firmes. Quando o padre terminou, aproximei-me do caixão. Descanse, sogra. Os 40.000 valeram cada euro. Sussurrei baixo, só para mim e para o vento. Ninguém ouviu. Mas senti um peso sair, não perdão, mas fechamento. Como uma porta rangendo ao fechar após uma tempestade. De volta à Alfama, abri uma garrafa de Porto Vintage, irónico, do estoque da família. Bebi sozinha, o fado de Marisa tocando baixo, estranha forma de vida. Estranha, sim. Mas minha. A vingança me transformara de vítima em sobrevivente, de noiva traída em caçadora. E se o preço era a solidão, eu pagava com prazer, afinal, aprendera com a melhor. Mas naquela noite, algo mudou. Um vizinho bateu à porta, Miguel, um oleiro de 35 anos, mãos calejadas de barro, sorriso torto como as ruas do bairro. Ouvi o fado. Queres companhia? Aceitei o copo de vinho que ofereceu. Conversámos até amanhecer, sobre argila que se molda, mas quebra-se forçada, sobre famílias que nos forjam ou nos partem. Não foi amor à primeira vista. Foi curiosidade. Uma faísca num barraco vazio. E pela primeira vez em anos, senti o peito leve, não de raiva, mas de possibilidade. O outono de 2024 varreu Lisboa com ventos que uivavam como almas penadas nas 7 colinas, arrancando folhas das laranjeiras e expondo as raízes nuas da cidade, assim como as minhas. A agência Teia de Aranha crescia devagar, um fio de casos por mês, mulheres sussurrando segredos em cafés escondidos, entregando envelopes com fotos tremidas de maridos infiéis ou mães manipuladoras. Cada vitória era um eco da minha, uma divórcio limpa em Oeiras, uma herança reclamada em Évora. Cobrava pouco, mas o suficiente para pagar o aluguer e as noites de insônia com garrafas de vinho verde. Miguel tornou-se constante, como o sino da Sé ao meio-dia. Ele trabalhava na rua da Atalaia, moldando potes de barro vermelho que vendia aos turistas, peças ásperas, cheias de imperfeições que as tornavam belas. A vida é como isto, dizia ele, as mãos sujas de argila traçando linhas no meu braço durante os jantares improvisados na minha varanda. Comíamos sardinha assada da rua, regada à cerveja Sagres,
e falávamos de tudo, o fado que nos marcava, a família que nos moldava. Ele crescera em Moraria, filho de um tocador de viola que bebia mais do que cantava, abandonado pela mãe para a Espanha. Perdão é para os santos, ria ele. Eu só sobrevivo. Não o amava ainda, o coração, endurecido pelo suborno e pela vingança, batia devagar, como um relógio gasto. Mas sentia conforto na presença dele, no cheiro de terra molhada que o seguia, no jeito como me ouvia sem julgar quando contava pedaços do passado. Tu és uma guerreira, Ana, murmurava ele, beijando a cicatriz invisível no meu pulso, a marca do aperto dela, no quarto da vila. Sofia ligava de Barcelona, voz animada pelo oceano, estou a expor aqui. Azulejos com motivos de mães devoradoras, inspirados nela. Ria, mas eu ouvia a dor por baixo. Ela visitava nos feriados, trazendo queijos do Minho e histórias de amores espanhóis efêmeros. Juntas, caminhávamos pelo Tejo, jogando pedras na água como promessas quebradas. Achas que João pensa em nós? Perguntava ela. Eu encolhia os ombros. Que pense. Nós não pensamos nele. Mas pensava. Sonhos vinham, o altar vazio, o envelope rasgando-se, João virando as costas com olhos acusadores. Acordava com o peito oprimido, saindo para correr na marginal de Belém, os pés batendo no calçada como marteladas de dúvida. A terapeuta de Setúbal avisara, a vingança é um ciclo. Quebra-o, ou ele te quebra. Tentei, meditações ao nascer do sol no castelo de São Jorge, diários queimados em fogueiras solitárias. Mas o ciclo girava, puxado por um novo caso na agência. Chamava-se Inês, 42 anos, de uma família de armadores em Setúbal. Veio ao meu escritório, um quarto apertado acima de uma tasca, com paredes forradas de mapas de Portugal e fios de aranha verdadeiros nos cantos. A minha sogra. Ela controla tudo. O meu marido obedece como um cão. Contou, subornos velados para viagens, de negócios, ameaças de deserdar se ela não abortasse o terceiro filho. O cheiro era familiar, lavanda acre, orgulho podre. Aceitei o caso por 2.000 euros, mas era pessoal. Investiguei, a sogra de Inês, viúva rica, desviava fundos da empresa para amantes em Cascais. Gravações, documentos, o arsenal habitual. Mas enquanto escavava, encontrei ligações. A mulher frequentava os mesmos círculos de Dona Margarida, chás onde fofocas corriam como vinho. Uma amiga dela, talvez, que sussurrara sobre a noiva traidora. O confronto veio num jantar de gala no Hotel Avenida Palace. Eu infiltrara-me como convidada, vestido preto simples, cabelo solto como uma arma. Inês tremia ao meu lado, fingindo compostura. A sogra, uma matrona de perolas, circulava com um copo de porto na mão. Inês, querida, ainda não paraste de comer doces. O teu marido merece melhor. O veneno, clássico. Esperei um momento, após os discursos, no salão de baile com candelabros de cristal tilintando como risos falsos. Entreguei-lhe o envelope, não de dinheiro, mas de provas. Leia. Ou eu leio em voz alta. Ela abriu, o rosto empalidecendo como o mármore de Mafra. Quem és tu? Sibilou. Ana. A que a sua amiga Margarida tentou comprar. Os olhos dela arregalaram, reconhecimento, medo. Inês assistia, florescendo. Acabou, mãe. O divórcio vem amanhã. A sogra caiu numa cadeira, o copo estilhaçando no chão como o seu império. Saí para a noite lisboeta, o ar fresco da baixa lavando o suor da vitória. Miguel esperava no chiado, com um pastel de nata para mim. Mais uma teia desfeita. Beijei-o, sentindo o gosto de creme e argila. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez, lento, exploratório, como mapear um território novo. Seus dedos traçaram as minhas curvas como se moldasse barro, e eu me entreguei, deixando a raiva escorrer como água. Mas o ciclo não quebrava fácil. Dias depois, um pacote chegou, de Coimbra, selado com cera vermelha. Dentro, uma carta de Dona Margarida, escrita antes de morrer, na caligrafia trêmula. Ana, os 40.000 foram o meu teste. Tu passaste, mas perdeste o amor. Toma isto, metade das vinhas, em testamento secreto. Não por perdão. Por respeito à guerreira que me derrotou. Junto, um título de propriedade, vinhas no Douro, valorizando 200.000 euros. Sentei-me na varanda, o Tejo negro ao fundo, lendo sob a luz fraca. Lágrimas vieram então, quentes, confusas. Respeito. Da mulher que me chamara rameira. Liguei para João, a herança. Sabias? Ele suspirou. Sim. Ela disse para te dar. Deixa-a vencer de vez. Vendi as vinhas, não por ganância, mas por fechamento.
O dinheiro financiou a agência, um escritório maior no Príncipe Real, uma sócia, Sofia, quando voltasse. Miguel propôs-me num piquenique no Monsanto, anel de prata simples, forjado por ele. Não por posse. Por parceria. Aceitei, rindo através das lágrimas. O casamento seria pequeno, na praia da Ericeira, com o mar como testemunha, sem sogras, sem subornos. Mas a sombra persistia. Numa sessão com a terapeuta, confessei, sinto culpa. Por João, por ela. Ela sorriu. Culpa é o último fio da teia. Corta-o. Fiz uma carta para João, enviada pelo correio, não de ódio, mas de paz. Obrigada pelo amor que me ensinaste. Desculpa o preço que pagaste. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, flocos brancos como absolvição, derretendo rápido. Miguel e eu decorámos a casa com potes dele, cheios de flores de pessegueiro. Sofia veio para o Natal, trazendo um azulejo pintado, uma mulher rompendo correntes, com o Tejo ao fundo. Para a família nova. E assim, aos 31, eu renascia. A vingança fora o fogo que me forjara, agora, o amor, verdadeiro, áspero, era o barro que me moldava. Mas guardava o envelope vazio na gaveta, um talismã. Porque em Portugal, onde o fado chora e o sol perdoa, sabemos, a sobrevivência é a mais bela das artes. O ano de 2025 amanheceu com uma geada inesperada no Douro, ironia do destino, já que eu vendia as vinhas da sogra morta no exato mês em que o suborno fora oferecido, 3 anos antes. Lisboa acordava devagar, o nevoeiro do Tejo enrolando-se nas pernas das estátuas como amantes relutantes, e eu, no novo escritório da Teia de Aranha, folheava contratos com o cheiro de café de torra escura pairando no ar. Aos 31, com Miguel ao lado e Sofia como sócia remota, a vida parecia um azulejo restaurado, rachado, mas inteiro. O casamento fora em julho passado, na Ericeira, ondas quebrando como aplausos selvagens, apenas 20 convidados, amigos de moraria, a terapeuta de Setúbal cantando fado a capela, Sofia como madrinha com um vestido de linho que dançava no vento salgado. Eu usar a renda simples, sem véu, nada que esconda mentiras, brincar a Miguel, beijando-me sob um arco de flores silvestres. Não houve banheiro com envelopes, só o mar, testemunha muda, e o sol poente tingindo o céu de promessas não subornadas. Mas os fantasmas não partem fácil. Um caso novo na agência reacendeu as brasas, uma jovem de 25, de Coimbra, chamada Rita, olhos castanhos como os de João, história quando a minha. A sogra me ofereceu 20 mil para anular o noivado. Diz que sou, de baixo extrato, filha de professores falidos. Ouvi-la era como ouvir um disco riscado, o mesmo veneno, o mesmo orgulho aristocrático. Aceitei, mas com cautela, a vingança fácil corrompe. Investiguei com Sofia, agora mestra em arte-terapia, conectada via videochamada de Barcelona. Usa empatia desta vez, aconselhou ela, o fundo da tela cheio de azulejos experimentais. Não só provas. Faz a sogra ver-se no espelho. Foi o que fiz, reuni documentos de fraudes menores na fábrica de cortiça da família, mas adicionei uma carta, anónima, mas pessoal. Você paga para afastar o que teme amar. Pare, ou perca tudo. A sogra de Rita, uma viúva de olhos frios, respondeu com uma reunião no hotel em Coimbra, o mesmo onde Margarida fizera o caso, anos antes. Encontrei-a no lobby, ar-condicionado gelado como o seu aperto de mão. Mostra-me as provas. Mostrei, mas depois, eu fui como Rita. Subornada no dia do altar. Vinguei-me, mas custou-me o marido. Escolha diferente. Ela calou-se, os lábios tremendo. Dias depois, Rita ligou, ela pediu desculpa. E dobrou a mesada para caridade local. Vitória sem sangue, um gosto novo, agridoce como medronho caseiro. Miguel notou a mudança. Estás mais leve, amor. Ele expandia o ateliê, ensinando a ler a mulheres refugiadas de África, mãos que moldavam barro, curando traumas como ele curava os meus. À noite, na nossa casa em Alfama, agora com um quarto extra para o filho que planeávamos, cozinhávamos cataplana de marisco, o vapor enchendo o ar de promessas. Queres um miúdo que quebre teias ou que esteça, brincava ele. Eu ria, que escolha livre. João reapareceu em maio, um e-mail seco, o meu pai morreu. Missa em Cascais. Vens. O velho, com Alzheimer, partira em paz, murmurando sobre vinhas perdidas. Fui, sozinha, Miguel entendera, fecha capítulos. A igreja era a mesma de anos antes, mas sem rosas murchas, só lírios brancos, puros como neve. João, mais grisalho, abraçou-me rígido. Obrigado por vires. A nova mulher, grávida, sorriu educada. No cemitério, sob ciprestes chorosos, ele sussurrou, eu perdoei a mãe. E a ti?
As palavras doeram, não de raiva, mas de saudade pelo que fôramos. Eu também, respondi. E era verdade. O suborno fora uma lição. Amor não se compra, mas se constrói. Sofia voltou para o verão, trazendo um namorado catalão, alto, com tatuagens de gaivotas, que cozinhava paella no nosso terraço. Ele me faz rir, confessou ela, olhos brilhando. Planeámos uma exposição conjunta, azulejos dela com potes meus e de Miguel, tema Heranças Quebradas. Inaugurou no Lisboa Factory, lotado de lisboetas curiosos, vinho verde fluindo como o Tejo. Eu discursei, voz firme, famílias tecem teias. Mas nós aprendemos a voar. O sucesso trouxe clientes, a agência cresceu para 3, com um site discreto e parcerias com advogados de género. Mas o clímax pessoal veio em setembro, o teste de gravidez positivo. Eu e Miguel, na varanda, vendo o sol se pôr sobre o castelo. Um herdeiro de oleiro e vingadora, riu ele, mão na minha barriga ainda plana. Senti o bebê mexer cedo, um pontapé como um lembrete, vida renasce das ruínas. Mas o passado mordeu de volta. Uma carta de um advogado em Porto, Sofia herdara mais, uma casa em Matosinhos, de Margarida, com cláusula, para a que me confrontou. Ela chorou ao ler, porque eu? Respondi, porque via nela a filha que negou. Honra isso. Fomos juntas a Matosinhos, o vento atlântico fustigando como a ericeira. A casa era modesta, paredes azuis, vista para o mar. Vendemos, doando para um abrigo de mulheres em Porto. Fechado, disse Sofia, jogando a chave na água. O inverno trouxe o nascimento, uma menina, clara, olhos verdes como Sofia, mãos fortes como Miguel. No hospital de Santa Maria, com o Tejo piscando lá fora, segurei-a, sentindo o peso milagroso. João enviou flores, parabéns, à guerreira pequena. Sorri, guardando-as na memória. Aos 32, com Clara no colo e a agência florescendo, olhava para o envelope vazio na gaveta. Não mais talismã de ódio, mas de lição. O suborno me dera poder, mas o perdão me deu paz. Lisboa, com suas colinas traiçoeiras e rios generosos, ensinara-me, a vingança é fogo, a família, o lar que construímos das cinzas. 2025 terminava com um Natal chuvoso em Alfama, as luzes das ruas refletindo nas poças como estrelas caídas, e a nossa casa cheia, pela primeira vez, de risos que não ecoavam vazios. Clara, com 6 meses, gorgolejava no cadeirão alto, as mãozinhas pegajosas de arroz doce agarrando o ar como se quisesse capturar o mundo. Miguel contava histórias de oleiro aos sobrinhos visitantes, vozes graves misturando-se ao crepitar da lareira improvisada, um braseiro de barro que ele moldara. Sofia, de volta de Barcelona para as festas, tecia guirlandas de azulejos quebrados, o namorado catalão ajudando com sotaque espesso. Em Espanha, chamamos isto de arte da ruína. Eu observava da cozinha, mexendo o bacalhau à consoada, o cheiro de azeite e alho enchendo o espaço como um bálsamo. Aos 32, o corpo marcado pela gravidez, curvas mais suaves, uma cicatriz prateada na barriga, mas o espírito, leve como o vento de verão no Algarve. A teia de aranha era agora um farol, 10 casos por mês, uma rede de mulheres de Trás-os-Montes a Faro, partilhando histórias em grupos fechados online. Tu criaste uma irmandade, dizia Sofia, abraçando-me. Das sombras para a luz. O ano fora de colheitas mistas. Um caso em Faro quase me partiu, uma mãe subornando a filha para abortar, e quando o meu segredo perdido. Resolvi-o com terapia coletiva, não só provas, mas cura. A mulher, aos prantos, ligou-me depois, obrigada por me mostrar o monstro no espelho. Pendurei o telefone, lágrimas quentes, e corri para Miguel, enterrando o rosto no seu peito largo. Às vezes, ainda dói. Ele beijava a minha testa, dói porque curas. Não porque sangras. João casara-se de novo, mas mantínhamos contacto ténue, e-mails sobre Clara, fotos trocadas como oliveiras antigas. Ela tem os teus olhos, escreveu ele. E a tua força? Respondi, espero que não a minha teimosia. Rimos em mensagens, o passado um rio seco entre nós. O turning point veio na véspera de Ano Novo, no Mirador da Graça. Toda a família, Miguel, Clara no ovo, Sofia e o catalão, subimos as escadas íngremes, o fado distante subindo como fumo. Lisboa estendia-se aos nossos pés, o Tejo uma serpente de prata sob as luzes, o castelo vigiando como um avô bondoso. Brindámos com espumante de bairrada, copos tilintando como alianças reforgadas. 3 anos desde o suborno, disse eu, voz baixa. Parece uma vida. Sofia apertou a minha mão, foi. E renasceste. Miguel ergueu Clara, a Ana, que teceu vingança em Vitória. Beijei-os todos, sentindo o futuro pulsar, não como uma ameaça, mas como uma onda gentil.
De volta à casa, abri a gaveta pela última vez. O envelope vazio, amarelado pelo tempo, como uma relíquia de museu. Rasguei devagar, pedaços caindo como confetes de um carnaval passado. Joguei-os na lareira, vendo as chamas devorarem, laranja vivo, transformando o ódio em cinzas quentes. Clara adormeceu no meu colo, respiração suave como o mar calmo. Naquele ano novo, fogos explodiram sobre o Tejo, cores vivas, ecos de glória. Não mais SC, mas celebração. A sogra tentara comprar-me, eu comprara-me a mim mesma. E o preço? Uma família tecida de escolha, uma vida de barro e fogo, em Portugal, terra de fados chorados e amores renascidos. Agora, com Clara crescendo entre potes e azulejos, ensino-lhe cedo, o mundo suborna, mas tu escolhes o teu valor. Ela ri, dentinhos minúsculos, e eu sei, o ciclo quebrou. A teia é nossa, forte, bela,